E aí, tudo bom, galera? Aqui tá falando com vocês é o Edu mais uma vez. Pra quem não me conhece, sou fundador do site Dublin, já tô na Irlanda tem 9 anos. Hoje eu tô aqui pra falar de trabalho mais uma vez, mas não estou sozinho. Como vocês podem ver, estou aqui com a Silvana. Silvana, psicóloga, já mora na Irlanda tem quanto tempo? Eu moro aqui desde 2008. 2008, já tem 9 anos também. É. E psicóloga. Psicóloga. Desde o Brasil? Eu já trabalhava no Brasil, sim. Eu sou formada desde 2000, né? E eu trabalho como psicóloga já até antes de eu ter me formado, né? Um pouquinho antes de eu fazer estágio, né? E assim que eu cheguei aqui, em 2010, que eu voltei a trabalhar como psicóloga aqui na Irlanda. Então, olha só, Silvana vai contar pra gente como é que é ser psicólogo na Irlanda. Quais são as diferenças, dificuldades, como é que foi pra ela essa transição de Brasil pra Irlanda. Você também não só atende em inglês como em português, como também em espanhol, né? Isso, eu também trabalho em espanhol, é isso. Mas conta pra mim, vem cá, você falou que já trabalhava no Brasil, você se formou na área, você desde sempre trabalha como psicóloga, você fazia alguma outra coisa na carreira? Não, eu sempre trabalhei, eu comecei trabalhando na área de recursos humanos, né, no Brasil, e depois de alguns anos eu fiz uma especialização também na área de psicoterapia, daí eu comecei a trabalhar em paralelo, tanto com a área de RH quanto no consultório. Como que foi essa coisa, você resolveu sair do Brasil e falar, vou pro exterior? Ou você já tinha Irlanda em mente? Como é que foi? Na verdade, eu sempre tive um sonho, né, acho que como muitas pessoas, de viajar pro exterior. Na verdade, eu não nasci no Brasil, eu nasci no Uruguai, então eu já tenho essa coisa, né, tá no sangue viajar, né. Sempre tive o sonho de viajar, vim pra Europa, isso sempre foi um sonho meu. E aí eu pensei, por que não estudar inglês, né, trabalhando na área de recursos humanos, e era muito importante pra fazer entrevistas, né, eu falei, bom, quem sabe uma oportunidade. Aí eu decidi, me planejei durante um ano, comecei a pesquisar entre Inglaterra e Irlanda, já tinha mais ou menos isso em mente. Legal. Aí, obviamente, começando a pesquisar, eu gostei muito da Irlanda. Gostei não só pelas facilidades, obviamente, de visto, né? Eu acho que eu gostei bastante da cultura, do país. Você já tinha uma família no Brasil? Como é que era? Sim, a minha mãe é brasileira, né? Então toda a família da minha mãe é do Brasil e a família do meu pai é do Uruguai, né? Então, E você, enquanto filha, estava casada? Só tinha um trabalho que você estava... Casada com trabalho. Com trabalho, né? Coordenava uma equipe grande já no Brasil, na área de recursos humanos, então eu tinha bastante responsabilidade. Então foi um ano que eu me planejei, fui até repassando as minhas atividades, então foi um planejamento, até um preparo mental e financeiro, obviamente, também, mas foi um preparo de vir pra cá. Você já falava espanhol, imagina? Sim, eu já falava espanhol, né? Falava inglês? Pois é, esse aqui é o problema, a gente acha que fala, né? Fazia inclusive aula de conversação no Brasil, eu achava que já estava fluente, né? Então eu já tinha escutado algumas, né, orientações do sotaque irlandês, mas a gente só sabe quando chega aqui, né? Que você sente a dor na prática, né? De chegar aqui, aí você começa a escutar, você acha que você fala super bem, né? Inclusive acho que era esse que o problema que eu tinha, porque eu conseguia falar, conseguia me comunicar, eu não entendia, não conseguia entender aquele sotaque muito carregado, era muito difícil, eu estava acostumado com o inglês americano, né? Como é que é esse desafio de você, enquanto uma psicóloga, com uma experiência grande, com um time no Brasil, né? Toda uma bagagem nisso. Você chegou aqui e aí você às vezes está com dificuldade com o próprio inglês, né? Aprender o idioma. Como é que é pra você tentar se estabelecer? Que você já queria ser, imagina, psicóloga aqui também, continuar a carreira, né? Sim, eu acho que assim, primeiro eu aceitei a minha limitação de não conseguir me comunicar em inglês, né? Então eu comecei a trabalhar com muitas pessoas com subemprego, né? Até eu falei, não, eu vou me dedicar para o inglês, né? Pra sentir confiança, foi um preparo mental que eu falei, não, eu vim pra cá, investi, vou me dedicar, estudei, estava fazendo curso, então eu peguei um trabalho, né, cuidando de crianças, que pra mim era confortável, eu podia me dedicar poucas horas, me dedicando pro inglês. Quando eu me senti confortável, que o inglês, né, já estava acostumada com a vida, aí que eu comecei a procurar, falei, bom, vamos lá, eu quero começar a trabalhar na minha área. E eu comecei a buscar as diferenças do trabalho aqui no Brasil, aqui na Irlanda, né, quais eram as possibilidades de trabalho. Aí eu consegui me registrar na Sociedade de Psicologia da Irlanda, foi um processo bem longo, bem burocrático, até para eu entender, né, porque tem algumas diferenças, né, da formação. Então, para eu entender e para eu conseguir fazer a equivalência do meu diploma, levou mais ou menos um ano de todo esse processo, né? E aí eu me senti confortável de começar a trabalhar quando eu tinha meu diploma reconhecido, quando eu tive o registro. Eu tive orientação, a ajuda de um psicólogo irlandês, e ele que falou para mim, por que você não trabalha com brasileiros e você fala espanhol, né? Porque eu queria começar a trabalhar em organizações e trabalhando numa empresa. Pô, não tem bastante brasileiros, né? Tem bastante pessoas que falam espanhol, por que você não atende no consultório? Eu falei, é verdade, mas de repente ele tem razão, né? Eu vou fazer aquilo que eu me sinto confortável, né? Olha que legal, só pra dar um pouco de contexto, você veio com essa bagagem, então você tinha experiência no Brasil de muitos anos, gerenciando a equipe, e você ainda assim teve um subemprego pra você aprender o inglês, se sentir confortável. Então, pra quem chega achando que, vou chegar, já tenho 10 anos de experiência, não é tão simples assim. E se você conseguir um emprego, ótimo, parabéns, mas não é que você chegou, você já vai conseguir de cara, né? E não é ruim isso. Não é
ruim. Pra mim foi uma escolha mesmo. Até quando eu ia fazer trabalho com as crianças, eles viam que a psicóloga, obviamente, me valorizavam muito mais. E aí eu não sentia aquilo como ruim, ao contrário. Eu tinha muito tempo pra eu estudar, pra me dedicar. Eu vi aquilo como um foco pra mim, né? Eu vim pra cá, tinha um investimento financeiro também, então eu tomei aquilo como algo, não como algo ruim, né? E eu falo pras pessoas, né? Não tem nada de ruim você trabalhar, né? Claro. Desde que você sabe que aquilo é um período. É uma escolha sua. Eu sempre falo pros meus clientes, é uma escolha. Então, assim, eu acho que tudo depende do seu, a gente fala em inglês, mindset, o seu estado mental, né? Então, se você ter isso em mente, ajuda muito a você viver e até você aproveitar mais a oportunidade de você estar aqui, né? E aí as oportunidades vão surgindo. E como é que é o desafio, assim, enquanto profissional mesmo? Como é que foi pra você ser psicóloga, ou os desafios que você teve tentando se transformar numa psicóloga na Europa? Bom, o primeiro desafio, eu acho que é, como muita gente, é o idioma, né? Então, assim, é você se sentir confortável. Optei por começar a atender, obviamente, brasileiros e espanhol, que são os dois idiomas que eu me sinto mais confortável de falar. Apesar da vontade de começar a atender de usar o inglês, eu não me sentia confortável. Por quê? Né? A gente, como psicóloga, nossa ferramenta de trabalho é a escuta, né? É a compreensão, mas também é a fala. Então, assim, você não pode ficar gaguejando, né? E você tem que tomar bastante cuidado com o que você fala. Uma dúvida que eu tenho, pessoal, porque eu nunca fui pra psicóloga. Claro. E eu sempre confundo. Pra mim, psicóloga, a imagem que eu tenho é você deitado numa cadeira e você falando a pessoa, anotando. Só que eu não sei se vocês são psiquiatras, são psicólogos, é mais ou menos parecido. Como é que Legal. Então, aí, vamos lá. O psiquiatra, na verdade, ele é um médico, né? Que ele faz uma especialização na área de psiquiatria. Qual a diferença, né? Ele pode atender, ele pode fazer um atendimento psicoterápico, desde que ele faça em alguma especialização, né? Em alguma linha de psicoterapia. Mas, geralmente, a diferença do psiquiatra é que ele medica, tá? Resumidamente. Então, ele trabalha mais com questões patológicas, mais processos psicológicos mais severos, né? Processos psiquiátricos. Não são questões apenas emocionais, são questões que a pessoa precisa realmente de uma medicação. Tem um processo... Bipolaridade, esquizofrenia, né? Uma série de coisas, depressão também, né? A diferença do psicólogo é o psicólogo não medica. O psicólogo faz o trabalho de psicoterapia ou outros trabalhos também, que ele pode trabalhar em várias instituições, né? Em escola, em hospital. Então, aí, curioso, aí eu já vou aproveitar e falar um pouquinho da diferença aqui na Irlanda. Aqui, o psicoterapeuta tem uma outra profissão. Então, ele tem uma outra formação. Isso aí que levou um tempinho pra eu entender. Então, você tem um psicólogo, um psicoterapeuta e um psiquiatra. Isso. Então, de novo, como psiquiatra, né? O psicólogo aqui também pode atender no consultório. Sim, até porque ele tem a formação. Mas, o que acontece é que a maioria dos psicólogos não atende. Aí é por uma questão mesmo da formação, né? Então, eles acabam optando por trabalhar em outras áreas. E aqui, inclusive, a área de psicologia é uma área muito bem qualificada, né? É uma área que tem uma boa remuneração. E aí tem um psicoterapeuta que ele faz uma faculdade de psicoterapia. A única exceção é aqui na Irlanda e na Inglaterra. Então, ele estuda só para fazer o atendimento clínico. Essa aqui é a diferença. Então, muitas pessoas, né, como eu, quando chegam aqui, acham estranho, né? Mas existe o termo, por exemplo, no Brasil, a gente usa psicólogo clínico, né? Que atende no consultório, que pode ser também um outro nome que a gente usa, psicoterapeuta, que faz a psicoterapia. Aqui, se você falar clinical psychologist, não é o psicólogo clínico do Brasil, não é o psicoterapeuta. Então, muita gente confunde. Aí é uma coisa muito cultural. Então, assim, as pessoas comparam, não tem nada de errado. Profissionais extremamente qualificados, psicoterapeutas, só que eles têm uma formação, uma faculdade específica que eles estudam só para aquele trabalho, né? Agora, o psicólogo, como a gente no Brasil, ele tem uma formação mais genérica. Alguns psicólogos até atendem no consultório, mas com certeza eles cobram um valor muito mais alto do que um psicoterapeuta. Se você vai procurar um psicoterapeuta irlandês, que seja formado em psicologia, e ele tem que, aí o termo que eles usam é counseling psychologist. Além dele fazer o curso de psicologia, ele faz ainda um mestrado que dá esse título pra ele de counseling. Então, assim, ele tem muito mais formação. Geralmente, esses profissionais do counseling psychologists, eles trabalham em instituições. Existe o psicólogo que trabalha em empresas também. Sim. É o mesmo psicólogo? Tem o organizational psychologist, que é como no Brasil, que ele trabalha mais com a parte de estratégia, de negócios. Aqui também tem essa formação, tem essa especialização também. Legal. Né? Ele pode trabalhar com a área de RH, com a parte mais de organizacional. São as mesmas áreas que existem no Brasil, né? A única diferença que eu diria aqui é que as pessoas acham estranho é o psicoterapeuta, né? Que é o psychotherapist. Na verdade, ele não é o psicólogo. Aqui, eu trabalho aqui como psicoterapeuta, né? Eu trabalho no consultório. Você já entrou para trabalhar nessa área ou você queria fazer outra coisa? Falou, queria atender, começou a atender brasileiro, espanhol, mas você já queria sempre atender? Eu queria, na verdade, foi duas coisas, né? Como eu já atendia no Brasil, eu já tinha experiência, eu vi que era um trabalho que eu podia fazer, né? Eu não precisava do inglês, eu poderia atender até porque tinha uma demanda muito grande de brasileiros e pessoas que falam espanhol. Então foi
Pelos dois motivos, que eu gosto, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu já tinha experiência no Brasil, e pela oportunidade que aqui eu poderia trabalhar legalmente, eu não teria nenhum impedimento legal de trabalhar. Legal. E aí, futuramente apareceu essa oportunidade de eu trabalhar numa empresa também, então eu continuei trabalhando no consultório e trabalhei nessa empresa também. Nesse consultório também era em português e espanhol, ou já era em inglês? Logo que eu reconheci meu diploma, na verdade, eu fiz um trabalho voluntário, trabalhando com terapia de grupo com mulheres irlandesas, né, que aqui é muito comum de excesso, né, de uso de álcool e de substâncias químicas, né, então tinha um trabalho, tem muitos projetos comunitários aqui. Daí foi uma oportunidade bacana pra mim, porque eu falei, ó, aqui vai ser uma oportunidade pra eu praticar meu inglês. Exato. Só que como não era remunerado, talvez eu me senti psicologicamente mais confortável. Se eu errar, né, se eu não entender, né, então... E assim, não vou falar que é uma exigência menor, mas você se pesa menos. Você, é engraçado como psicologicamente, e foi muito bom pra mim, porque aí eu percebi que eu consegui, obviamente, tinha as dificuldades, né, porque você entender as gírias, depende da região de onde a pessoa é, o sotaque é completamente diferente aqui em Dublin. Eu tinha sempre um terapeuta comigo irlandês, que era o meu tradutor mesmo em inglês, né, que era a função dele, né, se eu não entendesse, eu não me sentisse confortável, eu direcionava, eu fazia todo o trabalho, mas ele era meu apoio. Então esse foi um trabalho voluntário, mas aí chegou um momento que você falou, vou atender em inglês. Exatamente. Aí foi justamente por causa desse trabalho voluntário que aí eu me senti confortável. Eu até tinha um feedback desse terapeuta, né, do trabalho, né, me deu um feedback muito bacana. Do próprio grupo de mulheres, que foi um trabalho muito gostoso, muito gratificante, né. Aquilo me deu confiança. Eu falei, pronto, eu acho que agora eu tô preparada. Agora eu vou começar a atender. Obviamente o primeiro cliente foi, meu Deus do céu, né, um cliente irlandês, né. Sozinha ali Sozinha. Né? Não é mais um trabalho voluntário, né? Um trabalho remunerado, então era um peso muito grande, mas foi muito bom porque eu tenho feedback do próprio cliente, né? E é interessante que, obviamente, talvez alguns irlandeses não vão se sentir confortáveis com estrangeiros, né? Mas você nota do cliente, né? Que ele valoriza, que ele tá valorizando o profissional, né? Independente de onde você é, né? Então, se você faz um bom trabalho, você percebe que ele não tá preocupado com, e é legal que isso quebra um pouco aquele gelo de... Quebra sim. Será que eu falo, não falo? Isso, porque eu acho que muita gente tem porque eu sou estrangeiro, vão achar que eu não sou qualificado, os irlandeses eles preferem irlandeses, não. Obviamente que sempre tem, como todos os lugares, vai ter aquelas pessoas mais tradicionais que querem um irlandês, tem, não vou mentir que tem. Mas eu particularmente não sei se eu tive sorte ou talvez veio algum cliente não se sentiu confortável e não tive esse feedback, mas eu sempre senti ao contrário, um retorno muito positivo aqui, tanto na empresa também. Eu me sentia muito valorizada pela minha experiência técnica, inclusive, que a dona da empresa que eu trabalhava sempre me apresentava, Silvana, então que idioma que você fala? Ela fala português, ela fala, pra eles é interessante, olha só, fala mais de um idioma, é de outro país, né? Então pra eles é algo extraordinário. Quanto tempo já que você tá tratando o que você atende em inglês também? Talvez em 2011, um ano depois, ou 2012, eu acredito que foi, não lembro exatamente, né? Já demorou um pouquinho. Bons anos, pelo menos uns 5, 6 anos. Uns 5, 6 anos, isso, exatamente. Então você agora já sabe qual que você prefere, atender em inglês, português ou espanhol? Olha, eu vou ser bem sincera, assim, não é que eu não gosto de atender, mas aí é um processo de desgaste mental. Na verdade, eu atendo pessoas de diferentes nacionalidades e eu acho uma delícia porque primeiro pelo conhecimento, enriquecimento cultural, né? Mas é o desgaste mental. Por quê? Porque no nosso trabalho, você já tem que pensar, elaborar, escutar, né? Você tem um processo mental, né? Um esforço mental. E aí, pensa nisso, por mais que eu já fale inglês, você ainda tá processando. E aí acontece, às vezes, por exemplo, eu atendo clientes, tenho consulta que eu falo em português, daí eu faço em espanhol, já aconteceu isso comigo. Eu percebi que eu fiquei muito mais cansada naquele dia, porque é como se tivesse liga o botãozinho e muda. Então isso tem um esforço mental. Então eu não diria que é questão de preferência. Quando eu tô atendendo em português e aí eu mudo até pro espanhol, é fazer aquele esforço, né? E aí vai pro inglês. É mais por isso. Como você falou, você chegou, você passou por um subemprego, não foi de cara que você entrou. Sim. Que dica de ouro que você tem pra dar pra alguém que tá vindo aqui, que fala, quero trabalhar na minha área, quero entrar, ou que seja psicólogo também, que são seus companheiros de trabalho. A dica é assim, eu diria, primeiro estude bem as oportunidades. Eu acho que assim, também ser flexível. Às vezes você tem uma experiência e você gostaria de atuar numa área, mas aquela área é um pouco mais difícil de você entrar. Você pode trabalhar sim, reconhecer seu diploma, se candidatar a oportunidades, mas existe uma limitação por causa da formação, que é muito diferente. E aí você vai ter que equivaler ou de repente buscar alguma formação, fazer algum curso, ser mente aberta, né? Você não é eu trabalhei nessa área, eu quero trabalhar como eu trabalhava no Brasil, é ver as oportunidades, né? Eu de repente tenho uma experiência, mas alguma coisa que equivale, que eu possa, né, usar minha experiência, né? Então assim, ser flexível, né? Nem sempre as coisas
coisas acontecem do jeito que a gente gostaria, né? Legal. E pra quem tá procurando você, quem quiser ser atendido pela Silvana, como é que a pessoa te encontra? Qual que é o site? Ela entra em algum lugar? Tem o site que é bem fácil, silvanabeer, né? .com, tá. Com Y? Com Y, Silvana Beer. Tá escrito aqui embaixo, vocês vão ver na descrição do vídeo. Aí você pode me entrar em contato no meu site que conta um pouco do meu trabalho, tem todas as formas de contato no Facebook, inclusive. Legal. Muito bom, obrigado então por hoje. Eu que agradeço. Quem quiser ver a Silvana de novo, #volta Silvana, pra gente vê-la mais. A gente promete tentar fazer umas coisas mais informais e a Silvana vai contar pra gente algumas dicas depois de quem tá se preparando, quem tá vindo aqui, como você se prepara psicologicamente e várias outras coisas que vocês queiram ver também. Então deixa nos comentários, não esquece de assinar no canal também, deixa sua curtida, não esquece de compartilhar com seus amigos. E é isso. Obrigado, Silvana. Obrigado por hoje. Obrigado pela oportunidade. Então tá. Tchau, gente. Tchau.